pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo ver os slides que eu estou colocando de fundo? Tá dando certo? Estão ouvindo minha voz? Tudo certinho? Não tô conseguindo ver os slides, não. Não, não? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar novamente. Só um momento. Deu certo? Agora vocês estão conseguindo ver? Melhorou? Então Sim, tá agora jóia. dá. Bom dia para todos aí, tá tudo bem? Acordaram cedo hoje, né? Na verdade, vocês estão acordando todo final de semana, né? Acompanhando as aulas. Hoje a gente vai dar uma aula de filosofia, tá? Hoje a gente vai fugir um pouquinho da história e vai falar sobre filosofia grega. Na verdade, o objetivo era conseguir dar toda a aula de filosofia grega hoje, mas eu imagino que a gente vai dar só a primeira parte, que é dos pré-socráticos, tá? E de Sócrates e Platão. Os pós-socráticos, principalmente Aristóteles, a gente provavelmente vai dar na próxima aula junto com filosofia medieval, tá bom? Por isso que eu separei os slides em filosofia grega um e 2. Eu também já coloquei lá no Google Drive tanto esses slides, tá? Os slides da aula anterior que a gente teve e os slides da próxima, tá? Que vai ser com filosofia grega 2 e com filosofia medieval, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, os materiais estão por lá. Uma coisa que eu não citei no vídeo anterior, até porque a gente terminou a aula, eu acabei não conseguindo colocar, esses slides todos eu tiro como base de algum texto, algum site, algum livro, tá? Não são criações minhas. Então, no final de todas as apresentações tem as fontes, tá? Se vocês quiserem consultar, esses aqui mesmo são de uma apostila que o Aprimorando tinha, tá? Então a gente usou como base aquela apostila antiga, hoje a gente está com outro material, mas eu utilizei essa apostila antiga como base para montá-los. Tá bom? Esse material específico vai estar só nos slides para vocês. Ele não vai estar disponível na apostila atual. A apostila atual nossa é mais focada em história, né? História geral, história do Brasil. Não tem tanto material de filosofia. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Hoje a gente vai falar primeiro dos filósofos pré-socráticos, tá? E um que eu quero citar é Tales de Mileto, tá bom? Alguns acreditam que ele viveu no século 6 a.C. Ele é considerado por Aristóteles como fundador da filosofia. Sobre o seu pensamento, a gente conhece pouco, tá? O que lhe é mais característico é que acredita que a origem de todas as coisas advém da água e que a terra flutua sobre a água. Sua concepção de Deus é sobre aquele que, com sua inteligência, tudo faz da água. Então, na ideia de Tales de Mileto, a água era a base da criação das coisas. O que é legal na concepção dele? Ele começa a desenvolver um conceito filosófico, tá? Ele começa a desenvolver uma ideia, ele começa a pensar sobre aquilo, né? É óbvio que havia outros pensadores de outras nacionalidades antes dele, mas a partir dos registros deixados na Grécia Antiga, a gente começa a pensar a filosofia de uma outra forma. Tá? Então, Aristóteles, inclusive, considera que Tales seria esse primeiro filósofo, esse primeiro pensador. Tá bom? Ele teve um discípulo, que é Anaximandro de Mileto, tá bom? Ele foi um discípulo de Tales. O pensamento consiste na ideia de que a origem de todas as coisas, a arquê, é uma unidade primordial, a peiron. Dessa unidade se originaram as coisas e todas as coisas voltam para tal.
Então, ele tem uma origem e tem uma volta, segundo essa ideia de Anaximandro, uma volta à origem, né? Fazendo um paralelo com a nossa cultura, tem muito a ver com aquele texto bíblico que fala que do pó viemos ao pó voltaremos, né? Ou seja, você tem uma origem das coisas, você tem um retorno no final de tudo à origem que você teve, tá bom? Também temos Anaxímenes de Mileto, tá? Esse acreditava que a origem de todas as coisas se encontrava no elemento do ar. Então, é interessante a característica em comum que eles têm com o pensamento. E eles têm um foco comum de pensamento, né? Além dos três serem de Mileto, né? Mas eles têm uma ideia, um pensamento em comum, algo para se, deixa eu ver aqui. Muito obrigado pela dica. Acho que agora deu certo. Então, eles tinham algo em comum, tá bom? Para pensar. Tem um assunto em comum, né? E eu queria ver com vocês o que eles têm em comum. O que Tales, Anaximandro e Anaxímenes têm em comum no seu primeiro momento? O que vocês conseguem identificar de ideia, de algo parecido, de foco de pensamento neles? Que a origem das coisas era dos elementos, tipo, o do Tales era a água, o do Anaximenes era o ar. Exatamente. Não estou identificando quem que comentou? Caterine. Caterine. Está certinha. A origem das coisas é a ideia. Eles mudam, né? Qual seria a origem? Mas a ideia da origem das coisas é a primeira ideia, essa ideia primordial que eles passam a discutir filosoficamente. É interessante, né? Eles começam realmente do início, começam da origem, daquilo que se discute inicialmente. E a princípio, isso vai sendo tratado, trabalhado, e com o passar do tempo, isso vai sendo desenvolvido. Então, a filosofia ela vai se aprofundando em outros assuntos, mas ela começa do óbvio, começa do começo, né? A gente também tem Parmênides, tá? É considerado um dos pré-socráticos importantes. Foi contemporâneo de Sócrates. Para esse filósofo, a natureza é imutável e estática, constituindo-se do ser e não ser. Podemos interpretar o ser como claro e o não ser como escuro. Por exemplo, porém, as categorias claro e escuro, por serem e não serem, respectivamente, são imutáveis e invariáveis. Na ideia de Parmênides, esse slide ele está detalhando um pouquinho dessa ideia, ele separa as coisas em questões que não se variam, não se mudam, e ele destaca a existência e não existência. Ele faz uma dubiedade, ele faz um pensamento dúbio, de uma ideia dupla da existência e da não existência, e trabalha nessa contradição. Então, Parmênides, ele dá um exemplo de uma coisa que existe, e em contrapartida, ele determina que outra não existe a partir da existência da primeira. Ficou um pouco confuso, eu imagino, essa, é, essa ideia, mas à medida que você vai evoluindo o pensamento dele, você vai conseguindo compreender. Ó, na segunda parte do slide diz, Ô, perdão, sim, professor, é tipo, vamos supor, é, ele dá uma ideia e depois dá outra que não existe em cima dela. ele faz uma antítese, uma oposição. Ó, o que vemos na segunda parte do slide, o que vemos quando está de dia não é algo claro, pois o claro só pode ser uma coisa. Vemos vários tons e chamamos facilmente de claros. O que vemos são as misturas do ser e do não ser, e do que virá a ser. Tudo que vemos em movimento na natureza é o vir a ser e não o ser em si. Desse modo, para Parmênides, os sentidos nos levam ao erro. Ou seja, a ideia dele era de uma existência em contrapartida com a não existência, não baseada naquilo que você sentia, ouvia, né? Por exemplo, quando
a gente tem uma definição do que é escuro, que é a ausência da luz, a ausência da presença dela. Mas quando você vai para uma parte clara, você tem vários tons daquela claridade, você não tem uma definição única. E muitas vezes, pelos seus sentidos, você limita aquela definição. Ou seja, o que ele está dizendo? Que você consegue verificar coisas que, na verdade, são além daquilo que você está percebendo ou sentindo. Você não está limitando a sua visão de mundo a partir daquilo que você sente ou percebe. Você está limitando a partir da existência e da conta da existência das coisas, dos elementos. Então você tem a existência do escuro e a existência do claro em contrapartida um do outro, não simplesmente pela percepção dos seus sentidos em relação a eles. Entendi. É uma ideia que ele começa a desenvolver. Depois a gente teria outros filósofos que se aprofundariam nisso, e a gente vai chegar, principalmente quando a gente for chegar lá em Descartes, que eu já comentei em outras aulas, sobre aquilo que é real, aquilo que não é, a gente vai percebendo que a filosofia, à medida que vai raciocinando sobre um determinado assunto, ela vai fugindo da percepção comum das coisas. A percepção comum, que é nosso instinto mais normal. A gente, toda vez que pensa sobre algo, que comenta sobre algo, a gente, normalmente, intuitivamente, a gente faz um pensamento pautado naquilo que a gente verifica com os nossos sentidos. E aí a gente alcança aquilo que a gente chama de senso comum. E o senso comum, à medida que você vai estudando, ele vai ficando cada vez mais equivocado. Todo cientista, independente da área de atuação, ele tende a fugir desse senso comum, né? A gente está vendo um caso muito claro na nossa realidade hoje, que é o caso do coronavírus, é o caso do Covid-19. Os primeiros argumentos daqueles que defendiam que as coisas eram coisas simples, uma gripezinha, e que o histórico de atleta curava tudo, era que o Covid-19 matava menos do que outras doenças. O que os médicos e os biólogos conseguiam enxergar, que a população ainda não enxergava, que os políticos muitas vezes usavam de má fé para vender a população com uma ideia errada, o que os médicos e os biólogos enxergavam, tem a Érica aí no grupo, tem o Guilherme, eles podem me corrigir, mas é que o potencial de contágio era muito grande. O potencial de evolução desse vírus era diferente dos anteriores. Eu não precisava ver as pessoas mortas, eu não precisava da catástrofe acontecida para eu dizer que aquilo era grave, né? Os médicos e os biólogos conseguiam enxergar além. Eles iam além daquilo que é um senso comum, uma percepção, aquilo que eu estou enxergando e vendo no momento. A maioria das pessoas, no entanto, se baseia naquilo que elas percebem momentaneamente. E isso é um equívoco, né? Quando eu evoluo um pensamento, eu passo a ir além daquilo que eu inicialmente estava pensando. Eu passo a caminhar melhor, eu passo a enxergar melhor as coisas, eu passo a raciocinar sobre aquilo, né? Eu fujo de um senso comum, de uma ideia básica das coisas, né? Passando um pouquinho, a gente tem Demócrito, tá? Junto com Parmênides, é considerado um dos filósofos pré-socráticos mais importantes. Sua ideia mais popular é de que a realidade é composta de átomos e vazio. Acredita, então, que o átomo dá origem a todas as coisas complexas da realidade, e que para ele se interagem. E deve haver também um vazio, ou seja, o Demócrito, ele parte do princípio de que as coisas são constituídas de átomos, né? Elementos essenciais, naturais, partículas indivisíveis, né? Partículas de origem. E a partir disso, é claro que essa concepção do Demócrito de átomo não é a mesma concepção que a gente tem na biologia hoje, mas é uma concepção pautada em elemento fundamental, natural, origem. Ele acredita que tudo se baseia nisso e que além disso a gente tem o vazio, tem a contraposição daquilo. Assim como a gente deu o exemplo do claro e do escuro, a gente também tem o exemplo aqui da existência das coisas e da simples não existência, que seria a ausência delas. Ele faz a mesma contraposição, só que ele dá como base, como início, essa ideia de que
as coisas são constituídas por átomos, são constituídas por elementos fundamentais. Beleza? Aí sim, aí a gente entra num outro período da filosofia iniciada por esse cara aqui, né? Que é Sócrates. Sócrates, ele vai caminhar e depois, através da ideia do pensamento dele, a gente tem os escritos de Platão, que é seu descendente, filosoficamente falando, a gente tem uma evolução do pensamento filosófico nesse aspecto. Tá? Os filósofos que a gente comentou até aqui são considerados pré-socráticos, apesar de alguns deles terem convivido numa época contemporânea com Sócrates. Mas em termos de pensamento e de linha da filosofia, eles são dados como pré-socráticos. Sócrates, ele inicia uma outra ideia. Ele começa, né, a fugir da ideia do que existe ou da essência, da natureza das coisas. Ele começa a buscar uma outra resposta. Alguém conhece qual que era a resposta, qual que era a base, o que Sócrates buscava através do seu raciocínio? A razão? Razão. E a razão para alcançar o quê? Para que as pessoas não acreditassem, tipo, em tudo que falasse, sabe? Começasse a ter seu próprio conhecimento, buscar o conhecimento. Isso. E essa busca está correta, certíssimo. Essa busca do conhecimento, ela alcança um algo a mais, ela alcança um horizonte maior. Do que a gente chama esse horizonte? Do que a gente chama esse algo a mais? A dialética? A dialética é um método, mas é um método para se chegar a alguma coisa. Aonde a gente quer chegar? Qual que é o objetivo final? O que Sócrates buscava? É uma palavra só. Autonomia Não, também. de pensamento? Consciência das coisas? Consciência, autonomia de pensamento, vocês estão caminhando bem, mas ainda não é a palavra exata. Senso? Não pode. Também ainda não. Vocês estão quase lá, vão caminhando. É uma palavra simples até, que vocês ouvem muito. E era a busca incessante do método socrático. Ele queria sair daquele senso comum. A gente acabou de falar que a filosofia parte da ideia de sair do senso comum, né? Sair daquela ideia básica das coisas. Ele queria chegar em algum lugar, obviamente. Que lugar que ele queria chegar? O que ele queria A alcançar? razão? Não sei. A razão faz parte, mas não é a palavra... A verdade, ou A verdade, perfeito. Exato, a verdade. A ideia de verdade. Sócrates, ele acreditava que existia uma verdade, né? Só que para você alcançar a verdade, não era fácil. Para você ter conhecimento, como foi citado aqui, você teria um método racional, você utilizaria da razão para poder alcançar a verdade. Né? A verdade não era uma coisa instintiva, intuitiva, uma coisa que fosse dada pelo senso comum. Não, a verdade, ela era algo mais amplo, ela era algo maior, era algo que saía daquela ideia comum, né? Então, Sócrates, ele começa a pensar e raciocinar sobre isso. É interessante falar sobre ele, né, porque Sócrates é um filósofo que não deixou nada escrito, né? Algumas pessoas até acreditam que ele não teria existido. Se não me engano, foi o Jack que disse numa das aulas nossas, se não estiver enganado, ele pode me corrigir, que Sócrates poderia até não ter existido, que Platão utilizaria a imagem dele para poder defender seus argumentos e fugir da morte, já que Sócrates morreu, ou que Sócrates poderia ter existido como pessoa, mas não teria existido nessa linha de pensamento ou de raciocínio. Mas a verdade mais aceita, né, a ideia mais aceita do ponto de vista histórico é que Sócrates existiu. Sócrates foi um filósofo, ele partilhou vários raciocínios e várias ideias, sempre buscando essa concepção da verdade. Só que para alcançar a verdade, para alcançar esse conhecimento que ele
chamaria de um conhecimento real, um conhecimento prático, ele utilizaria um método, tá? Não seria uma coisa sem esse método, não seria uma coisa sem padrão. Ele teria uma ideia, ele teria um método que ele chamaria de método, aliás, a gente, né, chamaria de método socrático, né? E esse método, ele tem algumas etapas. A gente vai destacar algumas delas aqui. Isso é bastante interessante e importante para vocês no vestibular, tá? Ele, na parte A, Sócrates pede uma definição do tipo: o que é X? Para a pessoa com quem está dialogando. Após a pessoa ter dado determinada definição, Sócrates mostra possíveis brechas da definição do outro, refutando. Caso o outro consiga elaborar uma definição melhor, o jogo começa de novo com Sócrates oferecendo novos argumentos. O que Sócrates pretendia com isso está longe de ser uma definição perfeita para tal questão, mas sim possíveis direções de onde essa definição estaria. Por conta dessa tentativa de extrair a verdade, esse método é chamado de maêutica socrática. Tá? Esse método socrático, essa maêutica socrática, ela se baseia no seguinte: eu tenho uma opinião sobre algo. No começo, Sócrates, ele ouviria minha opinião e refutaria minha opinião com vários argumentos, né? E claro que faz parte do orgulho humano, faz parte da natureza humana não querer ser questionado, não querer estar errado. Então a gente tentaria de toda forma defender a nossa posição, né? Aqui no slide não está citado, mas tem uma outra parte do método dele que ele utiliza que é importante. Depois dele refutar os argumentos, dele determinar que aquilo talvez não estivesse correto, ele faria com que eu também pensasse sobre isso, através de perguntas. Você tem certeza disso? Você concorda com isso? Mas se isso é verdade, por que acontece outra coisa? Ele não falaria me atacando, mas ele falaria me questionando, perguntando, fazendo com que eu alcançasse respostas ou não. E à medida que eu alcançasse as respostas sobre a minha opinião ou não sobre um determinado assunto, então eu teria uma visão mais profunda daquele assunto, não seria uma simples opinião, tá? E depois, através de ideias, através do diálogo, a gente ia construindo uma visão mais sólida, mais correta, mais profunda, mais determinada da questão, até o momento em que houvesse o nascimento da verdade, a parmênese, como ele diria, né? Esse nascimento daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom. Esse nascimento da verdade é fruto de um debate, é fruto de uma discussão, é fruto de perguntas, questionamentos e respostas que a gente vai alcançando. Porque é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente tem uma opinião sobre algum determinado assunto, mas a gente não reflete sobre a nossa opinião. A gente não pensa sobre ela, não raciocina sobre ela. Aliás, a gente vive, na minha opinião, aí lá vou eu, estou falando de opinião e vou dar uma opinião. A gente vive a época em que isso mais ocorre. A gente dissemina informações o tempo todo. Assim como a gente está junto aqui nessa aula e debate sobre todo tipo de assunto, e vocês têm acesso a várias informações de outros professores, outras aulas, outras disciplinas, conteúdos dos mais diversos, a gente tem no mundo hoje um acesso muito fácil à informação. Mesmo nesse período de quarentena, muita gente está de quarentena, eu não estou, durante a semana estou trabalhando normalmente, mas a maioria das pessoas que eu conheço está de quarentena. Mesmo nesse período de isolamento, de quarentena, é possível, né, que você dissemine informação e que você aprenda coisas também com informações passadas por outras pessoas. Só que o que é comum nos dias de hoje? As pessoas pegam uma determinada informação e elas não pensam sobre aquele determinado assunto. Elas não raciocinam sobre aquela determinada informação. Elas não refletem sobre ela. Muito pelo contrário. A pessoa toma uma ideia, já dá aquela ideia como verdadeira, e em nenhum momento ela se questiona, em nenhum momento ela reflete sobre aquilo, em nenhum momento ela verifica se aquilo realmente é algo bom ou ruim, né? Essa reflexão é pouco instigada. E o método socrático, ele é fundamental porque ele incentiva essa reflexão, ele incentiva essa ideia, ele incentiva essa concepção de verdade. Tem uma outra
coisa que eu quero citar aqui para vocês, né? Nós temos uma moral socrática também, além do método e da sua formação, da sua concepção de ideia. Sócrates, né, foi pressionado pela sociedade ateniense na época a morte. Ele tinha a opção, depois de condenação, foi condenado pelas ideias que apresentava, né? Pelo menos do ponto de vista que a gente conhece histórico, é isso. Ele foi condenado e ele tinha a opção de sair da cidade. Ele tinha a opção de ir para outro lugar, se exilar. Mas ele, no final das contas, optou pela pena de morte e cometeu suicídio através de um veneno. Essa ideia, essa moral socrática é curiosa porque, na concepção de Sócrates, não era a vida que era o mais importante para ele, mas suas ideias. Era exatamente essa capacidade de reflexão, esse conhecimento que ele trazia, né? E ele começa também um debate muito interessante através da sua morte, que é o que vale mais do que a nossa vida? Quais são as nossas ideias? Qual moral? O que eu trago para mim que é mais valioso do que minha própria vida? Né? A minha vida é o meu bem maior? Vale a pena fazer tudo por ela, mesmo que seja algo imoral ou amoral? Vale a pena ou não? Mesmo que seja antiético? Ou será que eu tenho ideias, concepções, visões? Será que eu tenho algo que é mais profundo do que isso? Será que eu tenho algo que me faz entregar a vida por isso? Uma concepção de amor, talvez? Uma concepção de verdade? Uma concepção de liberdade? Será que isso vale mais do que minha vida? Será que vale mais a pena viver escravo ou morrer livre? Sim. Professor, eu acho que as pessoas costumam arriscar mais a sua vida quando é pelo outro do que a si próprio. Tipo, por exemplo, uma mãe, ela entregaria a vida dela para que o filho dela pudesse viver. Mas se ela estivesse sozinha, ela não entregaria a vida dela. Por exemplo, uma mulher, ela não entregaria a vida dela, mas se ela fosse mãe para proteger o filho, ela entregaria. Então, acho que a pessoa, dependendo da pessoa, costuma mais se arriscar pela vida do próximo que ela ama do que, assim, o que vale mais que a sua vida é a vida da pessoa que você ama. Já não acho muito isso. Mas na real tem uma pesquisa relacionada, tipo, que quando a gente envolve alguma coisa, vamos colocar aí um sonho, uma vontade, mas a gente não está tão disposto para isso. Quando a gente coloca na concepção de que tem alguém no meio, alguma pessoa próxima de você e tal, você toma uma inspiração maior, isso é verdade. Mas a questão de tirar a vida, às vezes, aí vai depender muito da individualidade, do pensamento de cada um. Eu já acho que vai do momento. O que você está vivendo naquele momento. Uma situação, sei lá. Às vezes você age por impulso. Literalmente. Na realidade, é uma reação que nem você sabe que você teria. Vamos supor, você está andando, vê uma criança, um carro vai bater na criança. Você não está com a intenção de dar a vida por ela, você está com a intenção de salvar a criança. Você pode acabar morrendo por isso, mas você queria dar a sua vida? Não, a sua intenção era não deixar a criança morrer. É tipo aquilo, você não tá pensando que você vai morrer, você tá pensando que vai ajudar a pessoa. Exatamente. Concordo com você, Jack. Concordo. Isso é verdade. Agora vamos deixar o professor falar. Não, vocês têm toda a liberdade, eu tô aqui aprendendo, tô gostando muito de ouvir. A parte mais legal da aula é ouvir o que vocês falam. Bom, vamos começar lá do início, né, desde o primeiro comentário. Quando foi citado aí sobre... Uma pergunta. Sim, pode falar. Toda vez que fala de Sócrates, eu penso nisso. É porque, assim, eu sei que para ele a vida não era o mais importante. Mas pensa, ele poderia muito bem ter metido o louco lá com os carinha, assumido a culpa, ficado livre e depois colocado o pensamento dele para a galera. Tipo,
não precisava morrer por causa disso. É porque, assim, a gente fala no pensamento de agora, mas antes eu acho que o fato dele ter morrido foi por causa da época que ele viveu. Não sei, eu acho que... eu acho, Pode falar. eu acho que foi tipo assim, não é que ele queria morrer, mas foi um jeito que ele achou pra demonstrar assim, ó, eles querem me matar, querem que eu acabe com o meu pensamento, porque ia contra várias coisas que eles diziam, né? Só que, tipo, ele meio que. Esse foi o jeito dele demonstrar que, tipo, eles não vão me matar. Eu vou tirar minha vida, mas meu pensamento vai continuar. Tipo, isso vai ser um jeito das pessoas saberem mais sobre mim, sabe? É tipo meio que. Eu não sei explicar, mas. Você tá Eu, entendendo? eu acredito que Sócrates vive até aí. Para mim, o que acontece depois daí é tudo Platão. Mas eu acho que, tipo, eu acho que a morte dele foi cansado mesmo. Tipo, já deu, já aconteceu o que tinha de acontecer, já fiz o que tinha de fazer, vou deixar meu legado e deixo o pessoal se virar agora. Bom, legal, legal tudo que vocês estão passando. Vamos começar desde o início, desde a primeira fala, e vamos falar um pouquinho sobre cada uma das coisas que vocês foram citando. O primeiro exemplo que foi dado de uma mãe que morre por um filho, por exemplo, essa é a ideia de um amor, né? Um amor que vale mais do que a própria vida, tá? Essa ideia do amor de mãe, que é muito fortalecida, principalmente na nossa sociedade ocidental, né? Com a nossa moral judaica cristã, essa ideia do amor da mãe que entrega, que vai além, é uma ideia do amor que vale mais do que a vida. É evidente que muitas vezes, muitas pessoas não partilham dessa ideia, não partilham dessa concepção, não concordam com isso. E eu acredito, inclusive, que nos dias de hoje, cada vez mais, a gente também tem vivido uma tendência mais individualista. Essa concepção de dar a vida pelo outro, essa concepção de entrega, ela até tem sido menor do que em outras épocas da história, mas existe. Muitas pessoas acreditam que vale a pena dar a vida para salvar do outro. Isso, uma mãe agindo de maneira consciente, uma pessoa agindo de maneira consciente. Tem também o caso inconsciente que vocês citaram, que não é quando a pessoa tem a intenção de morrer, mas a pessoa tem a intenção de simplesmente salvar a outra, independente das consequências, tá? Essa ideia de, olha, eu dou minha vida, eu vou salvá-la a qualquer custo. Eu não quero morrer, mas eu quero salvá-la, tá? Essa é uma outra concepção, é a entrega inconsciente, é a entrega da atitude, inclusive por impulsos, pular na frente de um carro para salvar alguém, como foi citado aqui, é uma ideia bastante interessante, que difere um pouco da primeira, né? Essa visão também. Outra coisa que foi citada por vocês, que é muito interessante, Sócrates pode ter realmente entregado sua vida para deixar aquilo como lição. Talvez ele o fizesse nos dias de hoje, né, porque entendesse que a morte seria uma forma de propagação da sua mensagem. Mas Sócrates também pode ter morrido porque, na época, os espaços de debate filosófico eram mais reduzidos. Atenas, por exemplo, tinha um local chamado Areópago, que era um local onde as pessoas debatiam as questões. As pessoas falavam de política e falavam também sobre suas concepções de ideias filosóficas. E Sócrates, impedido de ficar em Atenas, teria suas ideias, de uma certa maneira, censuradas, né? Hoje não, como eu comentei. Hoje a gente está em quarentena, através de aulas online, você publica, onde você não é obrigado a ficar censurado numa determinada concepção de ideias através da internet. Mas até muito pouco tempo atrás, essa censura era algo muito comum, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha simplesmente a ideia da divulgação de uma mensagem, ou através de um determinado grupo, ou através da mídia,
e aí a mídia tem também o seu lado, a mídia nunca é imparcial, ela tem sempre a defesa dos seus interesses, como qualquer grupo tem. Então, hoje você tem um pouco mais de liberdade, e mesmo essa liberdade também tem uma limitação. A gente esquece que as mídias sociais, por onde a gente transmite as informações, são empresas que podem, inclusive, censurar comentários ou ações, né? O YouTube pertence a Google, o Facebook é dono também do WhatsApp, do Instagram. Tudo que você compartilha passa também pelo crivo dessas empresas. Recentemente, né, o presidente da República teve aí publicações apagadas, né? Bom seria se fossem todas, mas só foram algumas. Então ele passou por um crivo. Você tem uma limitação da sua ideia e da transmissão das suas ideias, né? Sócrates, no entanto, tinha uma limitação muito maior, né? Os canais de publicação das suas ideias eram limitados, basicamente limitados aos debates em Atenas, principalmente na região do Areópago, tá? Após a morte dele, a gente tem aí o surgimento oficial de Platão, né? Platão, o discípulo mais famoso dele. Platão teve grandes ideias e grandes concepções. Aqui diz nesse slide, né, que ele viveu entre os séculos 4 a 5 a.C., foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Suas principais contribuições atingem a epistemologia, a política e a ética. Aliás, partindo principalmente dessa ideia da política e da ética, ele tem grandes escritos, né? Ele tem livros como a República, né? Ele tem escritos que são fundamentais para a compreensão da nossa ideia, da nossa verdade, do nosso conhecimento e realidade, como diz nesse slide. Quem foi aqui que deu uma pesquisadinha, que buscou alguma coisa sobre aquela questão do mito da caverna que eu tinha citado em uma das nossas aulas? Eu vi. Ah, Então compartilha um pouquinho para nós aí, por favor. Bom, faz um tempinho que eu vi, então se eu estiver falando alguma besteira, só fala, tá? É que tinha uma pessoa dentro de uma caverna, e nessa caverna a pessoa via tipo umas sombras, e quando ela saiu da caverna, basicamente ela viu uma luz, que simbolizava que a caverna era tipo a pessoa não ir buscar conhecimento, ficar preso naquilo que as pessoas falavam pra ele, sabe? As sombras era, se eu não me engano, o que as pessoas falavam que não era científico e não tinha uma verdade por trás disso. E sair da caverna seria buscar conhecimento, buscar fonte, sabe? Ir atrás da razão. Algo assim. Se eu não me engano, é que eu não fui atrás, mas, tipo, tem uns canais no YouTube que eu via que parece, você me confirma, se quando ele saiu, os olhos dele foram machucados por causa da luz. Tem isso na história também? Tem também. Vocês estão caminhando bem. Mais alguém pesquisou algo, viu algo, mas vocês estão indo bem, vocês estão pegando bem o conceito. Ninguém mais? Não? Basicamente, a história do mito da caverna é uma história dada por escravos, tá? Que ficam por escravos, que ficam numa caverna escura, sentados de frente para uma parede. Atrás deles tem uma fogueira produzindo luz, e atrás deles tem pessoas livres que formam imagens que, refletidas pela fogueira, passam a sensação de serem animais ou coisas do tipo para quem está ali sentado. Ou seja, quem está sentado, quem é escravo, quem é prisioneiro naquela realidade, ele não está vendo a fogueira nem as pessoas que estão lá, que estão atrás, que estão nas costas deles. Eles estão vendo simplesmente a parede, tá? E as imagens refletidas. Se uma das pessoas virasse para trás e visse a realidade, no primeiro momento ela ficaria praticamente cega por causa da luz, né?
E se os seus olhos se acostumassem com aquela verdade, e se ela buscasse sair daquela caverna e visse outras pessoas, e visse que aquelas imagens projetadas na parede não eram reais, mas apenas projeções, ela buscaria cada vez mais a verdade fora dali. Só que ao buscar a verdade fora dali e se acostumar com a luz, se ela voltasse para a caverna depois, a caverna pareceria muito mais escura do que da primeira vez. E as outras pessoas que sempre estiveram na caverna, que ficaram ali, os outros prisioneiros, iam olhar para ela e falar assim: olha, mas se você não está enxergando, se você acha que está escuro aqui, é porque você está com problema na visão, né? As pessoas acostumadas com a caverna tomariam aquilo como uma realidade tão profunda que achariam essa pessoa que buscou a verdade uma pessoa estranha, uma pessoa realmente de fora, uma pessoa que não se habitua às ideias delas. E isso faria com que essas pessoas se distanciassem, né? E a isolassem. E elas poderiam até buscar matar ou morrer para poder defender a realidade que elas estão, a realidade da sua caverna. O que significa isso? Quando eu tenho uma concepção de verdade dada pelo mundo que eu vivo, seja pelas pessoas que me cercam, seja pelas ideias que eu formo nos meios que eu estou acostumado, eu absorvo aquilo como sendo um pilar tão forte para mim, sendo algo tão real, tão importante, tão solidificado, que se outra pessoa me diz uma determinada coisa, contraria a minha opinião, eu muitas vezes não concordo a ponto de ter certeza da ideia que eu formei. E essa certeza ela é muito fortalecida, por quê? Porque a minha realidade é apenas baseada nas sombras que eu vejo na parede. Eu talvez não faça um esforço para olhar para a fogueira. Talvez não faça um esforço para olhar para trás e enxergar as pessoas que estão fora da caverna, né? A caverna é cômoda. A caverna traz uma certa segurança. Eu acho que eu acho que isso acontece e se vai porque as pessoas não têm dúvida. Tipo, ah, vamos supor, eu vou colocar um exemplo aqui meu e da minha mãe. Eu certa vez falei para minha mãe, mãe, e se tudo que a senhora acredita chegar no final, a senhora estiver errada? Ela falou para mim, mas não tem como eu estar errada. Tipo, as pessoas não colocam aquilo. E se? Será que é? Pode ser diferente? Eu posso estar errado? Aquela pessoa pode estar certa? E o que eu acredito? Será que eu não estou equivocado? Não, eu estou certo e é o certo. Tipo, o que falta, eu acho, é duvidar. Será que eu e a minha vida, em tudo que eu acredito, eu estou indo de um ponto certo ou eu estou equivocado? Será que o que as pessoas me falam é realmente o que elas falam? Tipo, eu acho que o que falta é duvidar. Se você duvida, você pode chegar numa verdade, entre aspas, 100%. Eu acho que eles têm é medo, isso assim. É tipo assim, a pessoa tem medo de questionar, porque se ela se questionar tanto e acabar meio que, entre aspas, descobrindo que pode estar errada, ela tem medo de não ter mais aquela verdade pra ela, entendeu? Acho que é algo assim. Então, é porque, tipo assim, tem bastante questão de ideal. E ideal, muitas vezes, é o que, às vezes, dá uma guiada nas nossas escolhas e tudo mais. Uhum. E um questionamento um pouquinho polêmico aqui, vou colocar. Vamos Às lá. vezes eu fiz um pouquinho para minha prima, uma vez, que, tipo assim, ela era muito fanática, meio religiosa, sabe? Certo. Aí eu perguntei para ela, se tudo que você acredita, tipo assim, se Deus não existisse, você continuaria agindo como você age? Da mesma maneira que você age? Você agiria com as pessoas bem, do jeito que você age, acreditando em Deus? Você trataria as pessoas da mesma Ô, forma? Levi, Sou eu. foi nesse conceito que eu falei com a minha mãe. Eu só não toquei no fato de Deus.
Ah, eu já entendi. toquei várias vezes, já até desisti. Não tem como não. E qual foi a resposta que ela deu, Levi? Ela ficou quieta por um tempo e depois a gente. Aí depois pareceu que ela não quis entrar muito no assunto, mas depois aquilo ela ficou bem quieta. É Interessante. aquela coisa, não gosta de pensar nessas coisas. Pra essas É, pessoas tem um exemplo mais faz fácil. mal pensar muito sobre isso. Tem um exemplo mais fácil para isso, tipo, não tão polêmico, como o caso dos imigrantes. Se a gente mora aqui em São Paulo, se viesse alguém de Minas Gerais ou alguém de outro país com outros costumes, outros ideais, outras etnias e começasse e morasse com você por um tempo, você ia se estressar com aquela pessoa, porque ela não ia se comportar da mesma maneira que você. Tipo, às vezes, nem lá fora, as pessoas no frio não costumam tomar banho todo dia. Se a pessoa chegasse aqui e não tomasse banho, um banho por dia pelo menos, você já ia ficar, nossa, absurdo. Mas Essa é, não a pessoa. Mas isso é é, muito estranho. Porque. foi, Vai, fala, Jack. foi o que eu falei da dúvida. Tipo, se vê uma pessoa morar com você que é de outro lugar, pergunta, por que você faz isso? Como que funciona onde você mora? Quais são os costumes? Por que vocês fazem isso? Me explica sobre aquilo. Então, tipo, se você não pergunta, se você não tem dúvida, vai dar nisso. Porque, literalmente, a maioria das pessoas que eu conheço, falando no lado religioso, elas nem cogitam a não existência de um Deus. Ele existe, é único e acabou. Se você falar alguma coisa ao contrário, Falta tá te ferrado. matar. É porque Não, mas isso que eu tava falando, Júlia, em questão disso, eu acho muito estranho isso, sabe? A pessoa não querer nem tentar entender ou conhecer uma cultura diferente, um costume diferente. Porque se você pensar, o nosso país foi formado de várias culturas diferentes, vários costumes diferentes. É foda essas coisas, viu? eu acho que a gente é um pouquinho mais tolerante do que os outros países, né? Tipo, quando vem alguém de fora, a gente fica até meio assim. Só que a Sim. gente se estressa. Agora, se nós formos lá pra fora, as pessoas costumam tratar a gente de uma forma rejeitada pela fama que o Brasil tem lá fora. Mas é Aí, aquela aí, coisa, é porque no Brasil tem uma miscigenação muito grande, então não é tão fácil, tipo, nossa, surpreender o brasileiro, assim, sabe? Porque tinha muitos povos diferentes aqui, já veio muito povo, então a gente tem o costume, tipo, ou conhece esses costumes dele, então pra gente não é tão uau, mas pros outros aí pode ser. também, aí também encaixa a questão da dúvida. Por quê? Porque no Brasil a gente é mais aberto a aceitar pessoas estrangeiras do que os outros países. Por que os outros países não aceitam? Qual a cultura deles? O que que aconteceu para eles não aceitar? Será que é a política? Será que é o povo? Eu acho que tudo é a questão da dúvida. Mas isso Interessante. é até uma questão assim, né? Vamos pegar a Europa. A Europa, em questão, ela que meio que colonizava, que tinha um domínio sobre os outros, tipo nós, o Brasil. A gente, né, era um povo dominado em questão a isso. Então, tipo, a gente pegou muito costume, não por querer, mas porque foi obrigado, né? Então, para eles não foi, tipo, a gente não foi lá e obrigou eles a entender o nosso costume. Então, se a gente chegasse lá com um costume totalmente diferente, eles iam ficar, tipo, porcaria é essa? Só que, tipo, a gente meio que se acostumou com a adaptar com esses costumes, porque desde o, entre aspas, começo, a gente está sendo obrigado a meio que nos adaptar a isso, entendeu? Sim. Isso que vocês estão falando é muito, muito interessante, tanto do ponto de vista religioso, que É vocês... tipo, Pode falar, Diego. é tipo assim, a gente está aberto à nossa verdade, o que a gente faz. Se alguém faz o contrário do que a gente acredita, a gente tende a não se recolher, a gente tende a debater e mostrar para aquela pessoa que a minha é a verdade. E, tipo, não é assim que funciona. Pô, se a gente tiver um pingo de dúvida, um pingo só se for, dá para se entender. Tipo, pô, você fica com a tua verdade, eu fico com a minha. Beleza.
vamos discutir, vamos ter um diálogo. Por que você pensa assim e eu penso assim? Onde que a gente se diverge? Onde que a gente se iguala? Acaba os dois criando uma verdade diferente do que os dois acreditavam. Mas é aquela questão, Jack, tipo, na questão religiosa mesmo que você estava falando. Uma pessoa que é muito, tipo, sabe, aquela, só, é só meu Deus que é o certo, é só isso, ela não vai querer, tipo, abrir e ter um espaço para outra pessoa falar, não, mas você pode estar errada. Porque ela se sente incomodada com aquilo, ela não quer aquilo, sabe? Ela acha que ela tá certa e só ela e já é. Então, quando acontece isso, é simplesmente fazer assim, ó, você fica com a sua verdade, eu respeito a sua, eu fico com a minha e segue a vida. Sim, exatamente. Isso que vocês estão citando, eu vou citar nas duas partes, tanto na parte religiosa que foi citada, quanto na parte de outra região, outra nacionalidade. Essa concepção, na verdade, me parece, pelo que vocês citam, que essa rigidez que algumas pessoas têm em aceitar o ponto de vista de outro se baseia muito na ideia de que eu tenho segurança na minha concepção de verdade. O meu ponto de segurança está naquilo que eu considero uma realidade. Se aquilo for questionado, todo o meu chão, todo o meu ponto de segurança, ele é quebrado. E eu não estou sujeito a isso. É muito duro para as pessoas não terem uma segurança absoluta pautada em alguma coisa. E, na verdade, a gente deveria realmente ter o princípio da dúvida. E o princípio da dúvida é interessante, mesmo que eu alcance uma certeza sobre determinada coisa, aquela certeza ela tem que ser baseada em uma dúvida anterior. Isso seria o ideal. Olha, eu tenho a certeza de que o meu comportamento é correto, independente da área que eu for citar, seja ela religiosa, acadêmica, mas aquilo tem que ser pautado numa experiência, tem que ser pautado num método de raciocínio, de reflexão, de pensamento, e aí eu tomo aquilo como realidade para mim. A partir do momento que eu tomo aquilo como realidade para mim, eu poderia entender exatamente aquilo que também foi citado por vocês, que a verdade para mim, aquilo que eu alcancei para mim, não é aquilo que eu alcancei, que outras pessoas alcançaram. Uma conversa que eu tive com meu pai, e uma conversa bem legal uma vez, né? Eu estudei no IFISH, eu fiquei anos para me formar lá nas Ciências Sociais, e nas Ciências Sociais, uma das coisas mais legais que eu aprendi é a enxergar cada coisa que um político faz com método, né? Você está olhando o que ele está falando, mas você está olhando além, você está olhando o que ele quer atingir com as palavras dele. Então, você começa a enxergar o que o cara está dizendo e, na verdade, o que o cara quer dizer. Existem métodos para você pegar esse tipo de coisa. E você vai, à medida que você vai estudando e se desenvolvendo, você vai enxergando isso com mais naturalidade, né? Tudo é organizado, tudo é programado. Para vocês que têm algum interesse nisso, mesmo quem não for seguir na área das sociais, eu recomendo uma série da Netflix que chama House of Cards. É uma série muito legal, principalmente as primeiras temporadas, depois a série se perde um pouco, mas no começo ela é muito boa, porque você vai vendo o personagem, o Frank Underwood, cada coisa que ele faz e o que ele quer atingir com cada coisa que ele faz. Você enxerga isso com mais facilidade. Só que esse ato de enxergar isso, esse ato de entender essas ideias, na minha vida veio através de um processo acadêmico bem doloroso. Foram anos ali lendo textos, barrando ideias que eu tinha de verdade, de liberdade, porque quando eu entrei na universidade, eu também entrei com ideias bem rígidas, bem formadas em alguns assuntos. E lá dentro, essas ideias foram sendo quebradas, com um método muito similar ao método socrático. Essa coisa de vou apresentar contra-argumentos, vou fazer você pensar sobre isso. E eu tinha isso não só nas aulas, tinha isso na moradia com os meus amigos que faziam parte do nosso grupo ali, então a gente debatia muita coisa legal. E aquilo foi formando em mim algumas ideias e eu fui enxergando algumas coisas de maneira melhor. Ainda está longe do ideal, ainda tem muita coisa a aprender, mas melhor do que anteriormente.
E recentemente eu estava com um grupo de amigos e todo o grupo de amigos tinha uma visão política totalmente oposta a mim, mas totalmente oposta. E eu falava com meu pai, e meu pai é um homem inculto, estudou até a quarta série apenas, não foi um homem com grande oportunidade de estudar, mas é um homem muito inteligente, né? Inteligência é diferente de conhecimento, né? E meu pai, eu falava com ele, falava assim, mas tá errado, não sei como a pessoa não vê, não enxerga. Aí meu pai falou assim para mim, tenha sempre humildade, porque você tem que entender que as outras pessoas não passaram pelo processo que você passou, não viveram aquilo que você viveu, e elas não são obrigadas a isso. Então, aquela fala é uma fala bem clara nisso, de que cada pessoa tem uma formação de conhecimento, uma formação de realidade, de acordo com as experiências e expectativas que ela viveu na vida. Cada atitude que a gente toma é pautada em princípios que a gente tem, princípios que são ensinados ou por familiares, ou pelo ambiente cultural que a gente vive, ou por muita reflexão da nossa parte em tentar quebrar esses sistemas culturais, em tentar pensar além daquilo que a maioria pensa. Mas isso é um processo. Isso não é uma coisa fácil de atingir, não é uma coisa assim, simples, é uma coisa que exige uma quebra também nossa. É muito duro você ter uma opinião clara, independente do assunto. A religião é uma coisa muito falada por vocês, a religião é uma coisa que tange o sentido da vida e além da vida de muita gente. Muita gente não baseia simplesmente os atos da sua vida no seu princípio religioso, mas baseia a ideia de uma pós-vida, crê numa ressurreição, crê numa eternidade. Então, quando eu questiono isso, é muito duro para a pessoa ter uma certeza, tem um sentido, tem um significado, e ela quebrar isso não é um processo simples. Também não é um processo simples a concepção de família, a concepção de moral, a concepção do que é certo e do que é errado, o entender de que para uma pessoa a realidade é diferente da outra, né? A gente percebe isso em várias esferas. O Brasil, como vocês citaram, é um país muito miscigenado. O Brasil vem de várias formações culturais, mas até hoje a gente tem dificuldade de lidar com muitas coisas. O preconceito racial aqui ainda é muito grande, tanto com negros como com indígenas. O preconceito a xenofobia ainda é muito grande, a homofobia ainda é muito grande, e vários outros tipos de ideias que o Brasil até tem, assim, alguma diferença em relação a países europeus que têm uma cultura mais fixa, né, mais dada a apenas uma origem, nós temos mais de uma, mas nós ainda não lidamos totalmente bem com as diversificações que a nossa cultura tem. Nós ainda tratamos outras pessoas diferente de nós. O brasileiro talvez não ataca de forma tão grosseira, com casos, com raras exceções, como foi daqueles estudantes que mataram um indígena em 99, ou como foi recentemente de um morador de rua que atirou fogo em outro morador de rua. Aconteceu isso, não me lembro se esse ano ou ano passado. Nós ainda temos esses problemas de violência com a diferença, ou com no caso dos moradores de rua, os dois eram, mas havia uma diferença na concepção de ideias dentre eles. Quer dizer, nós temos essa dificuldade, mas o Brasil às vezes solta essa dificuldade através de uma brincadeira, através de uma piada, que às vezes chega a ser de mau gosto, chega a ser ofensiva, né? A gente vê piadas com pessoas de outras regiões do país, piadas com pessoas que têm uma religião diferente da nossa, piadas com pessoas que têm uma opção sexual diferente da nossa, piadas com mulheres, piadas com pessoas de outras raças, embora a concepção de raça também não tenha valor, pessoas de outras etnias, melhor dizendo. Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade em lidar com essas situações. Essa ideia da caverna
e do mito da caverna, por isso eu pedi para vocês buscarem, lerem. Tem outros vídeos, como foi citado aqui no YouTube, outras pessoas, outros filósofos, sociólogos que explicam com muito mais detalhes do que eu expliquei esse conceito e essa ideia do mito da caverna, que reflete sobre aquilo que a gente tem como realidade. O que é real para mim? O que é verdadeiro para mim? O que vale a pena? E será que aquilo que vale a pena, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro para mim, vale a pena para o outro? E essa ideia que a gente ainda debateu nessa aula é a chamada realidade do ponto de vista de uma visão de vida, de uma ideia moral, ética das coisas. A gente nem debateu a questão da realidade, como se a gente está vivo de fato ou não, se a gente existe ou não. Isso a gente vai ver mais para frente, numa aula sobre Descartes, mas hoje a gente debateu mais essa questão das ideias, principalmente, se citaram bastante a questão das ideias religiosas, citaram também as diferenças culturais. Isso é importante. Será que eu estou vivendo melhor? É aí que surgiu a frase: cada ponto de vista é vista de um ponto? Não necessariamente aí, mas essa frase, esse ditado popular, ele tem um pouco a ver com isso também. E o interessante, quando a gente olha para isso, é que aí a gente foge totalmente da ideia inicial. É como filosofia interessante nessa parte. À medida que você vai tendo uma abertura maior, em que você vai questionando mais, em que você vai tendo mais dúvidas, em que você vai verificando outras coisas, aí você parte para outro lado das coisas. O que será que se nada disso é real, se tudo é uma questão de vivência, uma questão cultural, então a verdade não existe? Então se é tudo uma visão, então o que é real, o que é verdadeiro, e aí eu não vou nem entrar no mundo físico ou não, mas no ponto de ideias, de moral, de concepção. Então não existe? Então tudo é uma questão de opinião? Sim ou não? Sim. Pra mim é. Hã? É o quê? Você pode repetir, por favor? Acho que não. É o quê? Então, lá quando a gente começou a aula, a gente falou de Sócrates buscava a verdade através da reflexão e raciocínio. Quando a gente fala do mito da caverna de Platão, a gente está falando de conhecimento e realidade pautado naquilo que a gente toma como verdade, né, em cima das nossas experiências. Vocês citaram, por exemplo, o exemplo religioso. Umas pessoas têm certeza da sua fé, outras pessoas têm certeza que essa fé não é válida, e aí você tem a busca pelos argumentos de uma ou da outra. Mas se tudo é pautado naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho importante para mim, então não existe uma verdade moral única, não existe uma concepção que eu possa seguir como padrão e ter certeza dela. Não existe nada que é indubitável. Eu acho que é aquela coisa, cada um segue o que acredita, o que acha que é plausível para isso, mas também temos que ter assim, uma noção de que nossa Constituição em si faz com que ações nossas a gente não siga algumas delas. Tipo, tem gente, né, que quer fazer alguma coisa, mas, tipo, olha por alguma lei ou por, sei lá, alguma ética do país, alguma coisa assim, e fala assim, nossa, se eu fazer isso, vai ser como se eu estivesse fazendo algo errado. Então a pessoa não faz. Então, tipo, ela tem a verdade dela, mas ela não pode meio que demonstrar essa verdade, não pode ter essa liberdade para fazer o que quer. Porque liberdade, entre aspas, também, né? Legal. Legal, sim. Eu acho que a maioria, os poderosos que criam as verdades. Porque, vamos supor, se. Vou usar um termo aqui. Se todo. Vamos levar para a época da escravidão. O povo acreditava que os negros eram inferiores, que tinham que ser escravos, e pronto, era a verdade deles.
A maioria Então, foi por isso que eu acreditava falei da daquela forma Constituição, Jack. e impunha a outras pessoas acreditarem daquela forma. Então, de certa parte, eu acho que sim, a verdade é um ponto de vista. E de outra parte, acho que não. Eu acho que a gente chega numa verdade quando a gente não tem mais dúvida, não tem o que questionar. É isso e é isso. Tem dúvida? Não tem. Certeza? Não tem nenhuma dúvida, é uma verdade. A questão Mas foi do. isso que eu falei. Eu Tipo, da acho. Constituição. Porque na época, tipo, não tinha uma Constituição, mas era meio que os que estavam acima de você dizia, os negros têm que ser escravizados. A igreja que também estava acima de você falava, sim, pode, os negros podem ser escravizados. Então a população que estava embaixo vão pensar que porque os dois que estão acima deles falaram que eles seguem isso. Entendeu? Porque eles também não chegavam, tipo, se chegavam, não podiam a falar que questionavam isso, sabe? Por quê? Às vezes eles até pensavam, mas não podiam dizer, né? Porque vai que acontece alguma coisa com eles, É isso né? aí. Vai que matam eles. Então, tipo, foi um exemplo que eu dei da Constituição, porque no mundo que a gente vive não tem, tipo, esse treco de rei, a igreja acima, mas a gente tem o governador, o presidente, e querendo ou não, eles fazem as nossas leis. Então a gente tem que obedecer às nossas leis, porque se a gente não obedecer às leis, a gente é preso. Então, E levando por esse lado aí de governador, prefeito, presidente, ainda aumenta o lado que a verdade é questão de opinião. Por quê? A sua verdade é constituída de várias aham, pessoas que votaram em alguém, que essa pessoa chegou lá e está no poder, que tem outras pessoas que ajudam ele a governar o Brasil, formando a verdade deles. é Então, tipo na assim, realidade, eu estou só tendo a verdade de alguém e não aham, formulando a minha. Muito simples. Olha, o debate de vocês está sendo muito bom, muito proveitoso para a aula. Aliás, tudo que foi falado por cada um de vocês hoje aqui, agradeço muito. A participação de vocês foi excelente. Eu vou ter que ir encerrando, né? Porque o nosso horário já está chegando ao fim, né? Nossa aula termina 9h10. Eu quero falar simplesmente, ó, deixar esse conhecimento para vocês antes de terminar, que é a questão da formação da alma de Platão. Para Platão, os seres humanos são compostos de três almas, cada uma tendo uma localização desempenhando uma função. Essas três almas se apresentam do seguinte modo: alma racional, dotada da capacidade de raciocínio lógico, localizada no cérebro; alma colérica, dotada da capacidade emocional, localizada no coração; e alma concupiscente, dotada da capacidade de desejar, localizada nas entranhas, tá? Ele tem toda uma teoria política que ele baseia nisso, depois vocês podem ler com mais detalhes, e assim a gente encerra esse conceito. A única coisa que eu deixo para vocês, assim, uma pergunta, um questionamento, e agora não para o nosso próprio debate, porque infelizmente nosso tempo de aula termina, mas para vocês, o que é verdade para vocês? Né? E aí eu não quero uma resposta, quero que vocês pensem sobre isso. O que é verdade para vocês? O que é indubitável para vocês? O que baseia a sua vida? Se você não alcançou nada, aí eu te proponho um seguinte raciocínio. Se você chega à conclusão de que nada é verdadeiro ainda, que você não alcançou nada como sendo algo indubitável, eu te proponho um raciocínio. Será que nada pode chegar a ser? Tem alguma coisa que você acredita que seja inquestionável ou acha que não? Tudo é questionável e se você concorda que tudo é questionável, não tem como eu tentar extrair algo dali, não tem como eu alcançar algo que seja verídico para o meu ponto de vista. Essa é uma proposição que eu faço para vocês, tá? E que deixo para vocês pensarem durante a semana, até a nossa próxima aula, tá bom? Eu agradeço demais a vocês pela participação nas aulas. Hoje foi muito bom, gostei muito de ouvir todos vocês. Aqui na nossa aula, cada um pode ter sua visão, sua opinião, todo mundo tem, né? Na antropologia, a gente fala de abstração do objeto, mas todo mundo tem alguma proximidade com o objeto. Totalmente impossível se distanciar completamente dele. Mas à medida que a gente está junto, valeu a pena, foi muito bom o debate, o discurso, o diálogo de cada um de vocês, tá bom? Agradeço muito.
peço desculpas por qualquer coisa que tenha sido comentada que talvez tenha desagradado alguém e desejo para vocês um ótimo domingo com as outras aulas e uma ótima semana. Tá bom? Valeu, professor. Obrigadão. Obrigado. Valeu, professor. Vamos. Obrigado pela aula. Até o próximo domingo. Até mais, gente.